Senta, pega um café e vem comigo. Eu sou Letícia Cajal, neuropsicóloga especialista em TEA. E hoje o nosso episódio está um pouco diferente. Geralmente eu costumo trazer pessoas aqui para poder conversar, mas hoje eu vou contar para vocês algumas coisas das quais não abri em público, das quais ainda não respondi em caixinhas de perguntas. Então hoje vai ser um episódio diferente, porém que vocês participaram também no Instagram, lá na caixinha de perguntas que eu abri para que pudéssemos gravar esse episódio. Bom, e para começar, eu vou voltar lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, com algumas fotos que a equipe separou para que pudéssemos conversar. Fotos pequeninas, temos aí as fotos. Bom, a primeira foto, eu pequenina. Eu ainda morava em Curitiba, pra quem não sabe, eu sou natural de Curitiba, né? Então, eu só perdi meu sotaque, assim, sabe? Meio cantadinho, assim, sabe? Mas eu perdi hoje o sotaque é 100% paulista, mas nasci em Curitiba e morei lá com a minha família por um tempo. Depois eu me mudei, morei em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tentei pegar ali um pouquinho, quando tava me acostumando com o sotaque do mineiro, mudo pra São Paulo, tenho que recomeçar novamente. Então, depois de grande, enfim, permaneci em São Paulo. E essa é a Letícia pequenina que sempre foi de sorrir muito, sempre foi de ter um sorriso largo, sorriso à toa, sempre foi muito de querer ajudar as pessoas, então querer ajudar a mãe na cozinha, a avó na cozinha, de querer, enfim, tá sempre perto de outras pessoas, buscando muito a parte social, isso sempre foi muito importante pra mim desde pequena. E é isso, é a Letícia pequenina. Bom, aqui sou eu e a minha irmã. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã mais nova. Então, vivencio aí esse papel de irmã mais velha desde que eu tinha 2 anos de idade. E a minha irmã, eu acho que foi a pessoa que me ensinou a brincar. A pessoa que me ensinou a viver a infância. Eu sempre tive esse movimento mais de Letícia mais responsável, mais, enfim, menos envolvida com a infância. E isso, em algum momento, a gente vai conversar sobre essa questão do brincar aí e do desenvolvimento infantil e trabalhar com crianças. Mas a minha irmã era que brincava, que me chamava pra brincar livremente, brincava com Barbies e brincava com Pollys. E ela sempre teve esse papel na minha vida, assim, de me ensinar a brincar e de me ensinar a ser criança. Então, grande parte do que eu trabalho hoje, né, envolvendo o brincar, envolvendo a infância, vem muito dela, vem muito do que ela me ensinou. Então, Lala, muito obrigada, viu? Socorro, o que eu falo dessa foto? O que dizer dessa foto, gente? Não sei. Ai, acho que essa é a skin Letícia, assim, a skin da roupinha com babado, sabe? Aqui, ó. Até hoje. A skin mais do colar, do brinco, mais vaidosa, que habita em mim até hoje. Então, essa é a minha skin para todos os contextos. Sabe que quando eu era adolescente, eu tava no meu processo terapêutico, né? Então, eu faço terapia, acho que desde os 14 anos, eu acho. E um dos motivos pelos quais eu queria ser psicóloga, para além, né, de tudo que a gente já conversou aqui no perfil, é porque a minha psicóloga, ela era muito estilosa. Ela era muito estilosa. Vinha com salto, andava toda bonita. Eu falava, gente, imagina uma profissão que eu gosto, andando assim de um jeito estiloso. Não, minha cara, quero muito. Então essa é uma skin, assim, que eu gosto até hoje. Tenho essa pegada com cores, com roupa, com sapatos. Eu gosto bastante. Aí sou eu de novo, nessa skin também de
estar mais arrumada, o cabelo pra trás, o coque. Meu cabelo também passou por várias transições, então, naturalmente, meu cabelo é todo enrolado. E aí, durante a minha adolescência, eu decidi que eu queria ele 100% liso. A gente tava, né, nessa época e nessa moda do cabelo liso, escova de chocolate, escova de açúcar, escova de manteiga, escova de tudo quanto é coisa. E então, eu me enfiei nessas escovas aí aleatórias e meu cabelo acabou tendo uma transformação muito grande, da qual eu não consegui retornar 100% pra ele. Mas hoje eu tenho uma filha que tem o cabelo enrolado também. Então, hoje é um grande desafio, porque eu tento ajudá-la a cuidar dos cachos, não querendo, né, que ela sofra essa pressão de ter que alisar o cabelo, enfim. Então, por vezes, vocês me veem no perfil, nos stories, falando com os cabelos cacheados. Saibam que naquele dia ela me pediu pra ficar de cabelo cacheado, ou ela me pediu pra finalizar o meu cabelo. Então, ela tenta aí se conectar com um pouquinho que restou de cachos na minha cabeça. Aqui eu novamente com a Lala, já um pouquinho maior, com os dentinhos ainda tortos. Usei aparelho por bastante tempo, gente, pra conseguir alinhar esse sorriso. Próximo. Bom, essa é a Letícia adolescente. Aqui eu já tinha muito certo o que eu queria fazer, pra onde eu queria ir. Então, eu tinha os meus sonhos já voltados pra psicologia, já tinha, né, toda a minha vontade ali de fazer o ensino médio voltado pra psicologia, tanto que eu fiz ao longo dos anos do ensino médio o vestibular seriado, né, ali em uma cidade do Paraná, para que eu pudesse, no terceiro ano, estar no processo de adentrar na psicologia, né? E fiz também Enems, né? As provas ao longo dos anos. Porém, chegou no terceiro ensino médio e a vida me deu uma rasteira. Eu engravidei e não consegui entrar na faculdade como eu tinha planejado. Eu não consegui entrar, fazer a prova do Enem como eu tinha me preparado por tantos anos. Então, foi um momento bem desafiador, um sentimento dúbio, porque ao mesmo tempo que eu queria muito ser mãe, sempre tive essa vontade de ser mãe, eu também tinha muita vontade de ser psicóloga e ficava me perguntando. eh, se me perguntava pra vida se eu realmente teria que escolher entre um e outro. E no fim não tive, né? Bom, vou passar pra foto do casamento, que daí eu conto um pouquinho mais pra vocês. E aí eu finalizo o terceiro ano do ensino médio e resolvo me casar, ainda muito nova. E eu sigo, né, enfim, vivendo esse luto interno de, poxa, eu vou ter que abrir mão. Rolava a tela do Instagram e via todos os meus amigos passando na faculdade, pintando o rosto. E eu, gente, quando é que minha hora vai chegar? Eu não acredito. Então, super frustrada e chateada. Até que, né, quando Jujuba cresce e fica um pouquinho maior e menos dependente de mim, eu começo a encarar as aulas da faculdade. E desde então venho aí dedicando as minhas noites pós período de maternidade, pós horário de expediente da maternidade, me dedico para psicologia. Bom, vou mostrar para vocês alguns recursos que eu uso muito no consultório, em diferentes contextos, né? Então, quando eu tenho crianças que estão chegando no consultório, ainda estou nesse processo de criar vínculos, geralmente eu não inicio esse processo com um jogo competitivo. Eu quero estar junto com a criança. Então, nesses momentos, eu uso alguns jogos colaborativos. O primeiro deles é o Bandido. E nesse jogo, a gente precisa se juntar para não deixar o bandido escapar. Então, as cartinhas começam assim, né, com várias saídas. E o objetivo do jogo é a gente pegar as cartinhas que tem uma lanterna e ir fechando as saídas dos jogos, as saídas dos túneis. Esse é um jogo muito legal porque ele vai envolver a parte de flexibilidade cognitiva. Cada um recebe 3 cartas e você precisa pensar na melhor estratégia, no melhor caminho dentro daquele contexto. Então, ele também é um jogo colaborativo porque quando você tem ali uma carta
que você consegue fazer uma boa jogada, você precisa se comunicar com a sua equipe, falando, não, deixa que eu fecho essa parte, e se fizermos assim, né? E se fizermos aqui do outro jeito? Então, é um jogo que envolve muito essa habilidade de cooperação, essa habilidade em grupo. E é um jogo muito bacana, porque dentro do consultório a gente esparrama as cartinhas no chão e a gente consegue fazer algo ali bem lúdico e bem confortável com o jogo, tá? Então, é uma super dica para quem está recebendo crianças no consultório pelas primeiras vezes e quer começar fazendo um time com ela. Acho que é uma boa forma de poder criar vínculo. Outro jogo que eu gosto bastante, mas que ele deixa as crianças e os adultos meio malucos, é o Color Addict. Então, ele também é um jogo que envolve flexibilidade cognitiva, só que ele é um jogo competitivo. Então, todos vão receber ali um bolinho idêntico de cartas, e o nosso objetivo é ir linkando as cartas ou pela cor, ou pela palavra, ou pela ou cor com a palavra, ou palavra com a cor, enfim. Então, ele é um jogo desafiador que envolve muito de você. Quando você acha que você vai ter que jogar uma carta vermelha, outro vem, coloca uma carta em cima e você tem que repensar e recalcular a sua rota. Então, o Color Addict, ele é um jogo rápido, ele é um jogo de mais ou menos uns 10, 15 minutos. E ele é um jogo que dá para jogar aí com até 6 participantes, mas também, pensando, né, na clínica, no contexto individual, dá para jogar apenas de 2, o que é muito interessante. Então, essa é a minha recomendação, Color Addict. Outro jogo que eu gosto bastante de jogar com as crianças menores é Caça aos Monstros. Ele também é um jogo colaborativo, então quando as crianças chegam no consultório, geralmente é um jogo pelo qual eu começo. Então, ele vem nessa caixinha super fofa, né, onde é um guarda-roupa. E aí, os cardzinhos são crianças, embaixo da cama das crianças tem um monstro. E aí, os monstrinhos, eles têm medo de algum brinquedo que a gente precisa procurar, e esse é o jogo. A gente precisa expulsar todos os monstros e mandá-los de volta para dentro do guarda-roupa. Então, Caça aos Monstros costuma ser um sucesso, em especial com crianças pequenininhas. E a gente trabalha muito o repertório de memória visual, né? Porque eu vejo aonde está um brinquedo e depois eu preciso relembrar quando necessário. Gente, esse jogo aqui, ele tem diversos nomes, tem diversos personagens, sobe e desce, escada escorrega, mas nada mais do que um tabuleiro aonde a gente vai girando a roleta e andando, né, por um zigue-zague. E a ideia desse jogo é trabalhar muito com as crianças a questão do ganhar e do perder. Então, também é um jogo que eu trabalho com crianças pequenas e em algum momento ali a criança acha que ela vai ganhar, tem um escorrega, ela tem que descer, recomeçar o jogo. Ela precisa lidar com a frustração e ter ferramentas, ter estratégias de autorregulação, de automonitoramento, para que ela possa entender, né, se ela está começando ali a entrar em um momento, em um período de aceleração, de perda do controle do corpinho. Então, é um jogo que trabalha muito a questão do ganhar e do perder e também do que fazer quando a gente perde. Então, é um jogo que ele é um pouco desafiador, dependendo do perfil do seu paciente, mas que ele é muito importante para a gente trabalhar essas questões. E minha última indicação, em um jogo que eu já fiz a maior bagunça, porque eu já derrubei ele aqui, então eu não vou abrir, mas o Concept Kids, ele é um jogo onde a gente não pode conversar durante o jogo. A gente precisa dar dicas para nossa equipe das características dos animais que nós tiramos. Então, ao invés de falar para a equipe que eu tirei um cachorro, eu vou falar que ele é um animal pequeno, que ele é um animal com pelos, e tudo isso eu faço dentro de um tabuleiro. Então, eu gosto muito de trabalhar esse jogo com as crianças, falando sobre a importância da gente trazer informação para dentro da nossa conversa, né? Que muitas vezes as pessoas não estão na nossa cabeça. E as crianças costumam dar poucas dicas no começo. E elas ficam assim, vai, adivinha, fala. E eu fico, mas eu não estou na sua cabeça. Não tenho como saber qual é o animal que você tirou se você só falar para mim que ele mora na floresta. Então, a gente vai trabalhando com a criança a importância de trazer novas informações para dentro da conversa para que as outras pessoas possam acessar o que elas estão pensando, sentindo. Então, é muito sobre a comunicação. E essas são as minhas dicas de ferramentas que eu utilizo no consultório, que eu gosto muito e que eu quis compartilhar com vocês.
Não, não me arrependo de ter escolhido a psicologia em nenhum momento. Acho que a psicologia trouxe muitas coisas das quais eu almejei na vida. Então, ter um trabalho que eu goste, né? Fazer algo que eu gosto todos os dias. Estar com crianças e com as famílias. Poder ter na minha agenda uma rotina diferenciada a cada dia. Então, os pacientes que eu atendo na segunda, eu não atendo na terça. Então, cada dia da semana é um dia muito diferente do outro para mim. E isso era importante, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito ali do que é igual, sabe? Do que é monótono. Não sou muito fã. Então, isso era muito importante pra mim. Eu ficava pensando assim, poxa, se eu for pra uma empresa, será que eu vou conseguir, né, ter isso? Talvez conseguisse, mas eu fiquei muito feliz que eu pude ter isso dentro da psicologia. Um dos pontos pra mim também, que eram muito importantes, né, afinal de contas, não pagamos boletos com sorrisos, era a estabilidade financeira. E eu também pude encontrar isso dentro da psicologia. Então, a psicologia me permite hoje ter uma estabilidade, né? Me permite ter meus filhos em uma boa escola, me permite poder viajar, enfim, cumprir aí todos os meus sonhos por meio do meu trabalho. Eu acho que eu ainda tenho alguns passos para dar dentro do que eu sonhei e do que eu imaginei, mas eu acho que eu tô no caminho, assim. Então, quando eu percebi que eu estava no caminho de chegar ou de alcançar, né, o que eu sonhei e imaginei, eu cara, foi muito legal. Porque é isso, assim, tudo que eu trouxe na pergunta anterior, né, que meu trabalho me possibilitou e me deu acesso e me permitiu, eh, era o que eu era o que eu almejava, o que eu buscava na vida. Então, eu sou muito feliz, assim, e com esse processo. Ainda tenho sonhos e tenho projetos. Acho que isso daqui, né, faz parte de um sonho e de um projeto muito importante para mim, que é compartilhar o que eu aprendi, compartilhar o que eu sei, tornar as informações acessíveis, informação de qualidade, informação científica baseada em evidências, um trabalho sério. Eh, e tudo isso vai ser possível usando, enfim, a tecnologia. Que tudo ia dar certo. Acho que não tem como a gente saber no começo que tudo vai dar certo, mas eu tinha muito receio, eu tinha muito medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa. E quando eu trabalho com os meus pacientes sobre a coragem, geralmente é mais assim, vamos trabalhar juntos do que, ó, deixa eu trabalhar com você. Porque eu sou uma pessoa que tenho muitos medos, né? E quando se tem filhos, a nossa aposta não pode ser tão alta, não pode ser de grande risco, né? Precisamos ser mais conservadores. Mas eu precisei fazer grandes apostas na minha vida. Sempre tive, né, o apoio do meu marido, o apoio da minha família, mas a garantia de que ia dar tudo certo, eu não tinha. Então, se eu pudesse voltar pra Letícia de 2016 e falar assim: ó, respira. Respira, vai tranquila, não precisa correr, vai andando, vai dar tudo certo. Eu faria, porque olha, foi sofrido. Cara, supervisionar é a minha grande paixão. É, Eu nunca tinha pensado nesse processo de supervisão. Eu sempre tinha me visto atendendo, sempre me via com as crianças, com as famílias, e eu amo estar com as crianças e com as famílias. Mas supervisionar tem um lugar muito especial, assim, no meu coração, que me surpreendeu positivamente, né? No começo eu tinha muito medo, eu ficava falando, gente, como é que eu vou eh, fazer, né, a supervisão desse caso? Será que eu sei o suficiente? Será que eu tenho repertório suficiente? Na verdade, não, a gente nunca tem. A gente sempre vai precisar estudar, a gente sempre vai precisar buscar informação, buscar repertório.
mas esse buscar pra mim é muito instigante e muito reforçador. Então, é muito é uma alegria muito grande pra mim poder supervisionar casos hoje. Que é a Letícia com medo. Porque, pensando aqui, com os meus amigos, eles brincam que eu sou a pessoa que fala bora primeiro. Então, vamos. Eu sou a pessoa que topa. Eh, Quando a gente, né, eu e as meninas, nós fomos reformar, enfim, o nosso consultório, né, abrir a Enlace, eu tava com muito medo. Com muito medo. Só que uma segurou na mão da outra e falou, a gente vai com medo mesmo. Então, todos os movimentos que os meus colegas, os meus amigos de fora falou assim, nossa, mas sério mesmo que você tava com medo? Não parece. Eu acho que a minha versão com medo é a versão que poucas pessoas acessam. Cara, eu tenho medo. Acho que o meu principal medo é o que envolve a instabilidade para minha família. Então, eu acredito muito na psicologia, eu acredito muito no processo de supervisão, eu acredito muito em toda essa estrutura, em tudo que tá acontecendo aqui. Só que tudo isso precisa ser construído aos poucos, né? Então, às vezes leva tempo, às vezes leva recursos, e o meu medo é que as minhas escolhas tenham um impacto de alguma forma na vida dos meus filhos. Então, para não deixar o medo me paralisar, eu entro no meu modo analítico. Então, eu fico 100% no modo racional. E eu tenho uma amiga que fala que às vezes é um pouco do rolo compressor, assim, porque eu saio no meu modo analítico sem poder experienciar muito do sentimento, me distanciando um pouco desse sentimento e buscando o controle das contingências para fazer tudo aquilo dar certo. E quando tudo chega, né, ou finaliza do jeito que eu gostaria, ou do jeito que eu tinha planejado, aí geralmente vem um turbilhão de sentimentos e emoções que meu terapeuta, coitado, precisa trabalhar dobrado. Mas eu acho que é isso, assim, analisando o processo, tentando ter mais previsibilidade, ter repertório, lidar com frustrações, que também não é fácil. Acho que muitos dos repertórios que eu trabalho com os meus pacientes, pensando bem agora, eu também preciso trabalhar comigo, porque não é fácil. Eu acho que o momento da minha vida mais difícil. Cara, eu acho que eu tive dois momentos na minha história que foram muito importantes. O primeiro, quando eu descobri que estava grávida do Theo, e que era uma gravidez de risco. Ele teve uma má formação e a gente precisava fazer um acompanhamento e uma possibilidade de uma cirurgia intrauterina. Então, durante esse processo, eu precisei pausar a psicologia. Eu já estava trabalhando na área, precisei pausar todos os meus sonhos, e é óbvio que eu não pensei duas vezes. Mas eu novamente experienciei aquele luto de será que eu vou conseguir? Poxa, não é pra ser, a vida dando sinais, tá vendo? Não é pra me formar mesmo. Então, pensamentos ali como eu trago pros meus pacientinhos que não ajudam, né? Pensamentos que não ajudam no nosso processo e no nosso desenvolvimento. Então, eu acho que esse foi um período difícil, porque teve todo o pós-nascimento, enfim, ele passou por uma cirurgia. E um segundo momento foi no final do ano retrasado, quando eu tive um episódio muito intenso de esgotamento, fazendo o que eu mais amo na vida. E isso pra mim teve um peso muito grande, porque ao mesmo tempo que eu amava trabalhar e atender, fazer psicologia, eu não conseguia sair pra atender, porque eu estava num esgotamento mental, numa agenda insana, em um contexto que tinha me esgotado de todas as formas. Eu não me sentia capaz, não me sentia competente, não sentia que estava fazendo um bom trabalho. Então foi muito frustrante pra mim ter esse sentimento
pela psicologia, que é o meu, como eu brinco, o meu hiperfoco. Em algum momento, né, quando eu fiquei grávida, eu falei, bom, já que a psicologia não é pra mim, já que eu já entendi o universo me dando recados, dizendo ela, né, que não é pra ser psicóloga, eu vou pensar aqui em outra coisa. Cheguei a me inscrever em cursos de AutoCAD, cursos voltados para parte de decoração. É uma coisa que eu gosto muito, meu consultório, né, a minha sala foi toda pensada por mim e organizada por mim. E é muito legal você juntar a cor do sofá com o tecido da poltrona. Então, ter móveis, né? Na minha sala, todos os móveis são arredondados, eu não tenho móveis com pontas. Então, todos esses detalhes, é muito legal você encaixar todas essas peças. Eu fiquei muito feliz de poder fazer isso na minha casa, fazer isso no meu consultório, mas eu acabei não seguindo com os cursos. Mas é isso, eu acho que foi o mais próximo que eu fui de me aventurar em outra área. Eu ingressei no atendimento infantil. Eu falo que eu tive 2 ingressos. O primeiro foi na AMA, né? Que era, na minha época, por onde todo mundo entrava. Então, para você poder ser acompanhante terapêutico em clínicas, você tinha que ter passado pela AMA. Só que a minha experiência não foi muito boa, eu não consegui me desenvolver ali. Então, acho que 3 meses depois eu saí e tive um reingresso como acompanhante terapêutica de uma supervisora, né? Enfim, que tinha alguns casos. E ali eu comecei a fazer esse acompanhamento com uma criança muito pequena ainda, mas num caso muito desafiador por conta de toda a demanda de saúde dessa criança. E foi um caso muito importante, porque eu fui entendendo, né, conforme cada ganho que essa criança tinha, assim, pequenino ainda, por conta de toda a questão de saúde dele ali, física, motora, que cada ganho era muito importante, muito significativo para ele e para a família. Então, eu tive essas 2 experiências, e aí eu também precisei entender que nem sempre a experiência do outro que foi boa para o outro é boa pra gente também. Todo mundo me falava muito, né, dessa minha primeira experiência, e eu fui com a maior expectativa, não consegui, né, não consegui me desenvolver ali, então eu também precisei entender que não seria em todo o espaço que eu iria me desenvolver. Existiu, existiu um caso, na verdade existiu uma criança que marcou muito a minha trajetória. Foi uma criança da qual eu fiz o atendimento domiciliar, eu fiz o atendimento escolar, eu estive com essa criança de uma forma muito intensa. Eu fui criando um vínculo muito intenso com ela também. Então, era uma criança que tinha demandas alimentares, tinha demandas de socialização, tinha demandas de interação social, e que quando eu precisei sair desse caso, né, eu precisei encerrar esse processo, foi muito, muito, muito doloroso pra mim, muito mesmo. Então, sim, existiu. Eu acho que na nossa história, né, existem crianças e famílias que nos marcam. E eu tive essa criança e eu tive essa família. Eu percebo um aumento de demanda dentro do consultório que envolve os aspectos da ansiedade. E isso independente de crianças com um diagnóstico de TEA ou não, tá? É uma demanda que aparece, infelizmente, em quase todas as crianças que vêm para o consultório. Eu acho que a gente consegue, hoje, né, dentro da análise do comportamento aplicada, ter estratégias e ferramentas para poder lidar com esses comportamentos ansiosos, para poder lidar com esse ambiente que pode ser ansiogênico, né, que pode de alguma forma corroborar pro aumento dessa ansiedade, mas a gente também pode psicoeducar essa família, psicoeducar essa criança, pensando aí em um plano terapêutico, um plano de intervenção. Então, existem ferramentas e estratégias, né? Inclusive, um dos livros
que eu trouxe, que é o vamos lidar com a ansiedade com algumas atividades, vamos lidar com as preocupações, que também tem ali algumas ferramentas, né? Ah, imagina que o seu. Um deles traz, né? Imagina que você tem um pé de tomate, que se você fica cultivando ele, né, de forma intensa e cuidando, dando muito cuidado e tal, e vão nascer muitos tomates, o que que a gente vai fazer com tudo isso de tomate? Então, dá pra gente trazer de uma forma lúdica para a criança, né, a forma da ansiedade, estratégias para ansiedade, ferramentas. Então, tudo isso é possível dentro da análise do comportamento aplicada. Mas sim, dentro da minha percepção, não tenho estudos para poder compartilhar nesse momento, mas acho que vale a gente poder discutir sobre isso depois no Instagram. Mas existe um aumento de casos de crianças com ansiedade. Os comportamentos desafiadores de serem manejados dentro do consultório, na minha perspectiva, acabam sendo os heterolesivos, né? Ou os comportamentos dos quais a criança acaba ali por machucar o corpo de outra pessoa, machucar outra pessoa. Então, esse é um comportamento que impacta no processo de socialização. Então, quando a gente pensa na escola, a gente pode ter um cenário onde a criança já está rotulada, onde a criança já tem amigos ali com um certo receio de permanecer por perto quando tá bravo, frustrado. Então, o heterolesivo acaba sendo um comportamento que ele é desafiador de manejar, que existem estratégias e ferramentas para isso, mas que por muitas vezes a gente precisa aí de um apoio intenso e muito bem organizado, muito bem consolidado entre família, escola e terapeutas, né? E também uma boa equipe aí que tem acesso, que domine o repertório da análise do comportamento aplicado e toda a sua tecnologia. O maior desafio do grupo de habilidades sociais é você não reforçar comportamentos que você não deveria reforçar. Gente, é muito engraçado. Eu me divirto, assim. Hoje os meus grupos, eles estão majoritariamente concentrados às quartas-feiras. E as minhas quartas são muito legais. São muito divertidas. Mas o grande desafio, eu acho que é conciliar os interesses individuais das crianças com o contexto coletivo, né? Então, quando a criança fica ali muito presa ao seu gosto, à sua preferência e não consegue compartilhar isso com o outro, não consegue acessar o outro, acessar como o outro se sente, no que o outro tá pensando, a gente tem ali de alguma forma um conflito no grupo. E aí eu acho que esse entra como um desafio de ser manejado. Mas eu ainda ficaria com a minha resposta número 1, que é não reforçar as coisas engraçadas que eles falam ou que eles fazem. Eu, Letícia, gosto muito, particularmente, dos casos mais desafiadores, porque são casos que me instigam mais, que me fazem, que me desafiam mais, e eu gosto desse desafio. Eu, Letícia, né? Então, casos que me desafiam pouco, em algum momento da minha vida, já foram difíceis pra mim por esse sentido, assim, a minha motivação não estar alta para que eu pudesse engajar naquele caso. Então, eu já tive momentos onde o caso ele não estava dando match com o que eu queria, com o que eu buscava, com o meu estilo de trabalho. E aí eu precisei repensar a minha estratégia, repensar minha forma de agir, repensar, enfim, as minhas ferramentas para que eu pudesse novamente encontrar motivação nesses casos. Cara, na real eu não virei a chave. Eu continuo indo com medo mesmo, assim, não. Claro que assim, né? Quando a gente busca lidar com evidências, né? Poxa, antes a minha insegurança era, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Aí você recebe um encaminhamento de um profissional, você fala, opa, legal, acho que eu fiz alguma coisa certa ali que ele me encaminhou. E aí eu recebo um encaminhamento de uma escola, fala, opa, acho que eu fiz alguma coisa legal ali que também me encaminhou. Então, eu fui encontrando dentro do meu próprio trabalho essa checagem de evidência.
né? Se fazia sentido eu continuar por esse caminho, ou se não estava vindo indicação, não estava vindo paciente, se tinha algo que eu poderia mudar, que eu poderia rever em termos de estratégia, em termos de posicionamento, enfim. Então, eu acho que um pouco por esse caminho, mas o medo continua, a insegurança também continua. Me expor nesse espaço tem sido muito muito ansiogênico pra mim, porque é isso, é algo novo, mas tô aqui, com medo mesmo. Bom, para quem tá começando agora, né, geralmente a forma de se começar é por meio do acompanhamento terapêutico, dentro da área da análise aplicada a indivíduos com TEA. A minha recomendação é que vocês, briguem, acho que essa é a palavra, por supervisão, né. Sejam supervisionados por alguém que tem uma formação a mais do que vocês. Porque quando a gente fala de aba, né, quando a gente fala de análise do comportamento aplicada, a gente está falando de uma ciência, a gente não está falando de um método. Então não é a gente saber sobre antecedente, resposta e consequência e sair, fazendo qualquer coisa e falar que a gente é um aplicador aba, ou que a gente é um terapeuta aba. Então, a gente tem visto muitos profissionais brigarem por essa seriedade do nosso trabalho, brigarem para que nosso trabalho seja feito por pessoas, né, enfim, sérias, que tenham todo o rigor e o critério científico. Então, para que isso aconteça e para que a gente possa oferecer o melhor que a gente tem hoje, comprovado cientificamente, para crianças com TEA, a gente precisa fazer um bom trabalho. E para isso, é muito importante que os casos que vocês estão sejam acompanhados de um supervisor que tenha uma formação a mais que vocês. Então, para isso, vocês precisam ou estar em um contexto clínico, ou solicitar à família que contratou vocês, que vocês tenham também um processo de supervisão. Minha agenda está aí aberta. Mas, que vocês possam ter essa seriedade no trabalho de vocês, para que vocês então falem que são analistas do comportamento, e que trabalham com análise aplicada ao TEA. Oi, Lê. Eu sempre te falo que eu tenho muitas dúvidas em relação à sua trajetória profissional, porque você é incrível. Então hoje eu trouxe uma pergunta para você responder pra gente. Lê, eu gostaria muito de saber qual que é o seu maior desafio dentro da temática orientação parental ou orientação escolar. Porque a gente sabe que o atendimento ele vai para além do atendimento individual ali do adolescente, da criança, enfim. E a gente também é responsável pela orientação da família, da escola. Então eu queria entender qual que é o seu maior desafio dentro dessas orientações. Um beijo! Ah, maravilhosa, Camis, um beijo. Ah, eu acho que quando a gente tá falando de família, a gente tá falando de um contexto que precisa ser analisado cuidadosamente, porque existem muitas contingências envolvidas nesse processo, né. Eh, a gente precisa entender qual é a motivação dessa família em se comportar, a gente precisa entender quais são as habilidades que essa família tem, quais são as inabilidades que essa família tem, quais são as expectativas dessa família, né, porque não adianta a gente querer trabalhar um comportamento se para a família aquilo não é algo necessário, né. Então a gente precisa psicoeducar, a gente precisa entender, ah, todas essas contingências, todos esses contextos, para que então a gente possa ter uma parceria com a família que ela seja efetiva, né. Então eu sinto, e aí, assim, tem muitos profissionais hoje que eles não são pais, né, e fazem um excelente trabalho. Mas dentro da minha prática, eu sinto que, ser mãe me possibilita acessar algumas contingências que antes eu não tinha acesso. Então acho que essa é a minha, junto com toda a teoria, junto com todo o embasamento, né, teórico científico, essa também é uma carta muito importante dentro do meu baralho. Oi, Lê, tudo bem? Lê, eu queria saber o que foi mais desafiador para você quando você fez a transição de AT para supervisora.
Caraca, essa pergunta é muito boa, porque quando eu passei do processo de AT para o processo de supervisora, eu tinha muito medo, acho que sempre vai girar em torno do medo, né. Eu tinha muito receio de não ter repertório suficiente para supervisionar. A parte positiva é que quando eu fiz isso, o espaço onde eu estava tinha muita seriedade no trabalho. Então existia uma supervisora que me supervisionava, que supervisionava o meu trabalho, e que foi me dando ali ferramentas e estratégias. Então ela tinha uma formação a mais do que eu e conseguia me orientar nos momentos em que eu ficava ali patinando, que eu sentia que não estava tão confiante. Então isso foi muito importante para o meu processo de transição. Mas sem sombra de dúvidas, o meu maior receio, o meu maior medo foi de não estar preparada, não estar pronta o suficiente, mesmo com toda a minha trajetória, com toda a bagagem que eu tinha, com os anos de experiência. Nada disso naquele momento me dava confiança o suficiente para seguir sozinha. E eu acho que foi uma excelente decisão seguir acompanhada, porque aos pouquinhos ela foi soltando a minha mão e eu fui tendo confiança no trabalho que eu estava fazendo. Oi, Lê, tudo bem? Eu tenho uma dúvida que eu sempre carrego na minha trajetória, que é como encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Na nossa área, trabalhando com criança, família, a gente sabe que as demandas nunca acabam. Você conseguiu encontrar esse equilíbrio? Como foi esse processo para você encontrar, né, esse equilíbrio entre manter a qualidade do seu trabalho, mas também ter momentos de bem-estar para você? Essa é uma pergunta muito difícil. Eh, Pra que eu pudesse hoje, né, estar, nesse lugar de ter uma qualidade de vida, ter uma agenda organizada de uma maneira que eu hoje digo, né, que me faz bem, que é reforçador pra mim, que não me leva aos extremos, né, de esgotamento, de exaustão, eu precisei passar por um processo de esgotamento e de exaustão. Então, quando até esse processo era assim: preciso atender, preciso dar conta das demandas, existe a demanda financeira, existe a questão de não querer dispensar paciente, e aí tudo isso foi se acumulando, né, fazendo com que eu, estivesse em atendimento, sei lá, das 8 às 7, das 8 às 8, e tudo isso era muito, cansativo pra mim, né. Quando eu tive esse esgotamento, eu precisei trabalhar muito na minha terapia, o que significava essa agenda cheia, o que eu estava buscando, se eu conseguia ter acesso a isso de um outro jeito. E eu fui reformulando a minha agenda para um formato aonde hoje, eh segunda e terça, por exemplo, tenho dias mais cheios, dias que vão ali até um pouco mais tarde, mas, por exemplo, na quarta de manhã eu trabalho de casa, na quarta à tarde eu tenho os meus grupinhos, na quinta de manhã eu trabalho de casa, na quinta à tarde eu faço os atendimentos presenciais, sexta-feira é um dia que eu estou em outras atividades, estou em outros contextos, e tudo isso me gera um equilíbrio muito importante. Hoje, por exemplo, eu consegui organizar minha agenda para poder fazer meu exercício físico na hora do almoço, perto do meu consultório. Então, o fato de não precisar mais ficar transicionando, né, por São Paulo, me possibilitam isso. Então, acho que dentro do momento de vida que você tá, né, e que você tem, com a agenda que você tem, os caminhos que você precisa percorrer ao longo da semana, aqui e ali, para atender, é muito importante que você encontre, um jeito e um meio de colocar limites. Limites na hora de responder uma mensagem, seja para o pai, seja para a supervisora. Limites nos horários de reunião. Então, a gente costuma atender os pacientes nos horários em que eles estão ali, precisando, né, então no horário comercial, e as reuniões, geralmente, a gente quer marcar o quê? 7 da manhã, 8 da noite. Então, colocar limites ao outro faz com que você respeite o seu próprio limite, e foi isso que eu tive que aprender, e hoje eu falo, né, eu coloco o meu limite de um jeito um pouco mais seguro e confortável para mim.
Esse foi o episódio mais diferente e eu acho que mais desafiador que eu gravei até aqui, porque para mim é muito mais fácil falar sobre psicologia, falar sobre análise do comportamento, mas quando é para falar sobre mim, tenho sempre um pé atrás, dou ali uma sabonetada. Então, essa equipe maravilhosa me desafiou a fazer isso e cá estou. Com medo mesmo, mas estou. E eu quero muito agradecer a você que ficou até aqui. Dizer que na próxima semana a gente volta a receber novos convidados e que eu espero por você. E é isso. Não esqueça de curtir nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau, tchau.